Agora eu queria convidar aqui à frente os nossos irmãos Felipe e Clécia, que trazem ao Senhor a pequena Isabela para o batismo cristão. Bem, enquanto os nossos irmãos se aproximam e se preparam, é sempre uma oportunidade de relembrar o que cremos, de divulgar o que cremos. A prática é estranha para boa parte dos protestantes do nosso país, mas não deveria ser assim para os cristãos presbiterianos. Nós somos o que chamamos de aliancistas. Cremos que Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. E por isso, um dos nossos símbolos de fé ou padrões doutrinários nos ensina que não só crentes adultos recebem o sacramento do batismo, mas também seus filhos. E quando nós fundamentamos esta doutrina, tratamos dela, nós não olhamos primeiramente para o Novo Testamento, muito embora ali tenhamos exemplos de batismos em massa e de batismos de famílias inteiras. Não, nós começamos pelo Antigo Testamento, especialmente por Gênesis 17, onde Deus estabeleceu sua aliança com Abraão e a chamou de aliança perpétua. A parte dele, abençoar, proteger, multiplicar a descendência espiritual de Abraão. A de Abraão, obedecer e trazer seus filhos à aliança, por meio, naquela época, da circuncisão. Alguém poderia objetar, pastor, mas no Novo Testamento nós não temos um mandamento explícito que nos diga batizem seus filhos, é verdade. Mas também não temos nenhum que nos proíba de fazer. Então, irmãos, o que a Igreja do Senhor praticou durante todo o AT, também praticou durante o NT e tem praticado desde sempre ao longo da história da Igreja. Nós cremos que não só adultos, mas crianças são incluídas e fazem parte da aliança com Deus. São membros da família da fé. Se a coisa já era uma bênção no Antigo Testamento, ela ficou ainda melhor no Novo. Ela não se tornou menos inclusiva. A aliança se tornou mais inclusiva e abrangente. Não só homens recebem o sinal da aliança no Novo Testamento, mulheres também recebem. E não só judeus recebem o sinal da aliança no Novo Testamento, crentes de todos os povos da terra. Não faria sentido, não seria lógico, quando a aliança está crescendo em seu alcance, diminuirmos a aplicação dela, tirando as crianças do seu meio. Não, irmãos. Paulo nos diz que os filhos dos crentes, 1 aos Coríntios 7, são santificados, em certa medida, pelos pais. E o próprio Jesus repreendeu os discípulos, que queria afastar as crianças. Ele as recebeu e ele as abençoou. É o que estamos fazendo aqui, rogando a bênção de Deus sobre a vida de Isabela e especialmente sobre a vida de seus pais. Não se trata de um batismo a partir da fé dela, obviamente. É a partir da fé e obediência dos pais dela. Eles vêm ao altar obedecendo a palavra e crendo que Deus fará no coração dela o que eles estão pedindo aqui, do lado de fora. Então vamos proceder com este batismo para a glória de Deus, relembrando um pouco os compromissos destes pais cristãos. Felipe e Clécia, vocês continuam crendo em um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Continuam crendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, inclusive para a criação de filhos. Continuam declarando que são pecadores, carentes da graça de Deus e que sem Cristo nada podem fazer. Continuam crendo que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi suficiente para salvá-los e perdoá-los de todos os pecados. Vocês prometem a Deus
e ao povo dele aqui representado, que farão tudo o que estiver ao alcance de vocês, para liderar estes pequeninos em piedade e em adoração por meio do exemplo e da doutrinação deles. Então, com base nisso, queridos, ou tendo ouvido esta reafirmação de compromissos dos pais, nós vamos administrar este sacramento com alegria e rogar a bênção de Deus sobre a pequena Isabela. Todos nós dizemos amém. Vamos orar, queridos. Curve a sua cabeça onde você está. A toalha, por favor. Senhor, nós queremos bendizer o teu santo nome. Tu és santo, majestoso, belo, grandioso. Tu és todo-poderoso e estás exaltado acima de todas as coisas. Muito embora o Senhor esteja distante em essência, qualidade e poder dos seres humanos, por pura graça, condescendência, o Senhor nos deu um caminho de relacionamento. E nós o chamamos de aliança. Por meio dela, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, confiando nos méritos e feitos de Cristo Jesus, que nos deu acesso à Tua presença. Teu Espírito, no tempo oportuno, aplicou a redenção de Cristo aos nossos corações, e um dos efeitos foi a adoção de filhos. Não te tratamos apenas como Criador dos céus e da terra, governador do universo. Em Cristo e por causa dele és o nosso Pai. Ajuda-nos a valorizar este privilégio, ó Deus. A nos achegar continuamente à Tua presença por meio da oração. A ter prazer enquanto conversamos contigo que és nosso Pai. Por favor. Como igreja, nesta manhã nós te agradecemos pela família dos nossos irmãos Felipe e Clécia, por seus filhos, e de modo especial pela pequena Isabela, que recebeu o sinal da aliança. Ó Deus, ajuda os nossos irmãos, seja com eles, fortaleça-os, que eles sejam os primeiros pastores, professores da fé de seus filhos, e que esta igreja seja de grande valor para eles neste exercício. Por favor. Ó Deus, nós também te agradecemos por nossa congregação de Mamanguape, a Igreja Presbiteriana do Vale, pela mudança de local, pelos 5 anos de trabalho. Segue abençoando os nossos irmãos. Que esta igreja cresça na fé, na piedade e na evangelização para a Tua glória. Ainda em oração, Senhor, nós te rogamos por 2 jovens que estão deixando a nossa igreja nesses próximos dias. Na verdade, Raíza já foi. Ela voltou para casa, ó Deus, depois de anos estudando em João Pessoa e congregando conosco. Ela voltou para Aracaju. Seja com tua filha ali no meio de sua casa, siga abençoando a sua vida, guiando seus passos, e que por onde for, ela seja uma testemunha do teu evangelho. Faz o mesmo com Camila, ó Deus, que está de mudança para Portugal. Guarda a tua filha naquela nação, que o mais rápido possível ela encontre um povo da aliança com quem congregar. Que o Senhor a proteja, que o Senhor a abençoe e que ela seja ali, luz do mundo e sal da terra. Te rogamos ainda, ó Deus, por nossa evangelização, não apenas aquela que fazemos com a igreja, por exemplo, no bairro São José, mas nós te rogamos nesta manhã por iniciativas livres e individuais de cada crente. Eu ouvi durante a semana de uma irmã que tem aberto a sua casa para evangelizar pessoas. Ó Deus, que assim seja com todos nós,
Que nos lembremos que também somos parte da missão, que o Senhor nos colocou em determinado prédio, bairro, repartição ou trabalho com este propósito também, que divulguemos a boa nova da salvação. Encoraja-nos, nos dá ousadia e usa-nos para falar do que Cristo fez pelos pecadores na cruz do Calvário. E agora, Senhor, que vamos colocar os nossos dízimos e ofertas diante de Ti. Ajuda-nos a fazê-lo com fidelidade e que nutramos alegria e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, também através desta igreja local. Oramos assim, em nome de Cristo e para o louvor da glória dEle. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos, seus filhos e todas as famílias de nossa igreja.